O tema dessa noite é fracassei. E agora? Nós sabemos que todas as coisas cooperam, competem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu propósito. Você deve sempre pensar que Deus tem propósito para você. Deus chamou você, não de graça e não em vão, para ser qualquer um em meio aos bilhões de habitantes da terra. Não, Ele tem propósito para a sua vida. Ele tem um chamado para você, para abençoar todas as famílias da terra a partir lá da sua casa. Mas Dodô, você acabou de falar que o tema é fracassei agora. E você está me dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já reparou que ninguém gosta de falar sobre fracasso? A gente não gosta. Normalmente as pessoas não gostam de falar das suas conquistas, das suas vitórias. Conta a vantagem. O brasileiro em geral é um povo que gosta muito de contar a vantagem, principalmente os cariocas. Tem alguém que tem um carioca aqui hoje? Se estiver me assistindo, diz um amigo meu que eles foram lá para o Maracanã assistir um jogo do Corinthians. E chegando lá, o pessoal começou, aquele pessoal de rua abordar. A van tá indo pro estádio, a van tá indo pro estádio. Eles chegaram lá na rodoviária, E lá falou, não, nós vamos andando mesmo. Já conhecia, onde era Maracanã. E nós vamos andando mesmo. E disse, o cara virou para ele e falou assim, não é bem assim não, Maracanã mudou. Como assim Maracanã mudou, O estádio continua lá no mesmo lugar. Então a gente gosta muito de contar vantagem, Mas... brincadeiras à parte, é uma grande verdade. Ninguém quer falar dos seus fracassos, dos seus tombos, das suas precipitações. Mas a grande verdade é que nós precisamos todos os dias ver o fracasso por um aspecto positivo. Alguém sabiamente já disse que nós podemos mudar nossas vidas alterando a nossa atitude mental. Salomão, o grande rei Salomão, nos exorta dizendo que se no dia da angústia, no dia do fracasso, nós nos mostrarmos fracos, então a nossa força ela é muito pequena. Está lá em Provérbios 24:10. Paulo, o apóstolo, vai nos ensinar que nós devemos pensar nas coisas do alto e nas coisas boas. Ele vai dizer o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é nisso que deve estar o nosso pensamento. Paul J. Meyer, um grande líder motivacional, vai dizer que a nossa vida é 10% daquilo que acontece com a gente e 90% de como nós reagimos àquilo que está acontecendo na nossa vida. Vou repetir para você, 10% da nossa vida é o que acontece conosco e 90% é a forma que nós reagimos às circunstâncias da vida. A série é seguindo os passos de Jesus, mas nós sabemos que apesar de Jesus ser o nosso maior modelo aqui na terra, ele nunca teve fracasso. Jesus não fracassou, mas ele também não mentiu, ele não nos enganou. Ele foi claro quando ele disse lá em João 16:33: no mundo vocês terão aflições, lutas, dores, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que maravilhoso isso. O fracasso, queridos, faz parte da história de qualquer pessoa. Todos nós temos fracassos. Ele é inevitável, ele é inerente à natureza humana. Agora nós precisamos, como cristãos, compreender que o fracasso não é um inimigo. O fracasso não é uma maldição hereditária. Não se trata de um acontecimento irreversível ou definitivo. Muitas vezes o fracasso é o preço que nós temos que pagar pelo progresso de alguma área das nossas vidas. Davi vai dizer que muitas são as aflições dos justos,
mas o Senhor os livra de todas. Salmo 34, 19. É verdade que desde o jardim do Éden, Deus permite que o homem faça escolhas, a fim de que esse homem possa prosperar ou fracassar nos seus caminhos. Mas o fato de Deus permitir que você fracasse às vezes, não quer dizer que Ele não te ama profundamente. Jesus e o Pai nos amam de forma sobrenatural. Não há nada que você faça que vai deixar o amor de Deus maior ou menor para você. Ele te ama incondicionalmente. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, o seu unigênito, para morrer por mim e por você, a fim de que todos nós sejamos salvos. Aleluia. Deus não se alegra no seu fracasso, mas Ele permite, Ele te ama tanto, que Ele permite que você faça escolhas. Por que o Espírito Santo trouxe esse tema ao nosso coração? Primeiro que todos nós somos tentados a nos apegar nos nossos fracassos. Eu também sou assim. Eu não sou nenhum super-herói porque eu estou aqui com o microfone na mão. Talvez você que está aí me ouvindo poderia falar até melhor do que eu aqui. Mas Ele me trouxe esse desejo de falar sobre fracassos, porque eu sei que tem pessoas aqui essa noite que fizeram escolhas erradas, que em determinado momento das suas vidas fracassaram, erraram, e muitos ainda estão colhendo os frutos desses erros. Mas o Senhor quer endireitar os seus caminhos. O Senhor quer transformar a maldição em bênção. O Senhor quer fazer de você alguém mais que vencedor através de Cristo Jesus. Então aqui, querido, vai a primeira lição de amor que eu quero deixar ao seu coração. O teu Pai te ama de tal maneira que Ele respeita as escolhas que você faz, mesmo que essas escolhas te levem a fracassar. Imagina você que é um adulto, casado, solteiro. Imagina que você tem um cartão de crédito. E aí você vai passar esse cartão de crédito em algum lugar. E quando você está passando o cartão de crédito, você recebe uma ligação do seu pai e da sua mãe, já adulto. E dizendo assim, olha, não passa esse cartão de crédito não aí. Você está no McDonald's de novo? Não, querido, vai dar problema isso para você, não faça isso. Você imagina você recebendo uma orientação dos seus pais a respeito de um cartão de crédito seu, já sendo casado, já sendo adulto? Você ia gostar disso? Não. Deus também não faz assim com você. Ele permite você fazer escolhas, porque você é quem deve ser responsável pelas faturas. Mas as pessoas têm, por vezes, a mania de jogar tudo nas costas de Deus, culpando a Deus, porque a gente normalmente quer passar o cartão de crédito, mas a gente nunca quer pagar a fatura. Sabe por que o Pai te deu o Espírito Santo e a palavra? Foi para dizer assim para você. Quantos já tiveram filhos pequenos aqui? Lembra quando seu filho tinha 3 aninhos de idade, 4 aninhos de idade, você falava para ele assim: oi, não põe o dedo na tomada. E aí ele passava o dedinho. Passava 5 minutos, ele ia lá de novo, aí você exortava: olha, não põe o dedo na tomada. E aí, de repente, quando você vira as costas, a criança vai lá e pum, põe o dedo na tomada. E aí o que acontece? Ela começa a chorar, dá aquele show, porque as nossas escolhas vão gerar consequências. E aí ele leva um baita choque, vai doer? Vai. Mas você como pai não vai estar lá para abraçar ele, para amar ele, para cuidar dele, falar: vem cá, filho, não foi nada, antes de casar Sara. É assim que Deus faz conosco. Ele nos permite fazer as escolhas, mas Ele o tempo todo está aqui para nos abraçar, nos amar, nos acolher e enxugar as nossas lágrimas. Glória a Deus, aleluias. Quer reconstruir a sua vida de verdade? Pare de jogar a culpa em Deus. Para.
Assuma os seus B.O.s. Assuma as suas escolhas. Peça perdão a Deus e receba o seu abraço amoroso, porque Ele vai fazer de você alguém mais que vencedor. É um assunto muito sério. Você sabia que tem gente dizendo assim, mas por que Deus colocou a tomada ali se sabia que eu ia pôr o dedo? Se você está assim, querido, no final do culto você me procura, que eu vou explicar melhor para vocês, chamar. Mas a tomada está lá, pôr o dedo ou não é uma decisão sua. Mas indo adiante, existem áreas das nossas vidas onde nós somos mais suscetíveis, mais tendentes a falhar. A área sentimental, a área emocional, a área das nossas finanças, na área da nossa saúde. E por que nós fracassamos tanto nisso? Eu quero deixar algumas reflexões para você entender melhor por que os fracassos acontecem e como nós devemos tirar proveito deles. O fracasso normalmente acontece porque nós não temos disposição para mudar. Vou deixar uma coisa bem clara aqui para você: ou você muda ou nada muda. A gente tem muita facilidade em falar que o problema é com o outro. A gente tem muita facilidade em olhar aquilo que o outro está fazendo de errado. A gente tem muita tendência em mostrar o que a pessoa deixou de fazer por nós. Mas nós temos pouca disponibilidade, pouca vontade para dizer: eu errei, eu preciso mudar, eu preciso corrigir a rota, eu preciso fazer algo diferente na minha vida. Loucura é fazer as mesmas coisas todos os dias esperando um resultado diferente. É simples. Se você for lá na sua casa agora, abrir um buraco, tirar a terra, buscar uma semente de laranja, plantar, regar, adubar, daqui a algum tempo vai nascer laranja. Mas tem gente fazendo isso esperando colher maçã. Você não vai colher maçã, você vai colher laranja. Então, querido, tem muito crente que é o crente robozão, cintura de ovo. O camarada não tem jogo de cintura. A inflexibilidade vai levar você a fracassar. Você deve ser alguém que está em plena transformação. Nós deveríamos andar com aquela plaquinha no peito assim, dizendo: estou em obras, tenha paciência. Você deve ter um processo de evolução na sua vida. Cada dia melhor, cada dia mais sábio, cada dia mais calmo, cada dia mais paciente, cada dia mais tolerante com as pessoas, amando, lavando os pés, lá dentro da sua casa. Não adianta nada você vir à igreja todo bonitinho, tranquilo, aí quando chega lá na sua casa, sua esposa fala: amor, você quer? Não adianta, querido. Nós precisamos mudar. Não, pastor, esse é o meu jeito, não preciso mudar nada não. Amigo, deixa de ser bobo. Somente Deus é perfeito e não muda. Nós estamos em um processo de aprendizagem. A mensagem fundamental do Evangelho é o arrependimento. Isto é, Deus exigindo que cada um tenha mudança de mente, coração, sentimentos e hábitos. A vida cristã é caracterizada por um andar em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Para Paulo, para que ele se tornasse o maior apóstolo de todos, ele teve que fracassar. Paulo carregava consigo a culpa de ter orquestrado e participado o assassinato de Estevão. Não só deu a ordem, mas também pegou a pedra para apedrejar. E aquele fracasso de Paulo fez com que ele, na hora da sua conversão, quando ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, que ele tivesse um profundo arrependimento. E Paulo se via como um pecador. Paulo teve a disposição para mudar. E você? O que precisa ser mudado lá na sua vida? O que precisa ser mudado lá na sua casa? O que precisa mudar aí na sua mente?
Em nome de Jesus, que essa noite você saia daqui com disposição de coração para ser alguém cada dia melhor. O fracasso, ele está relacionado à nossa incapacidade de lidar com as pessoas. Um grande líder cristão chamado John Maxwell declara que uma pessoa precisa de 4 coisas para ser bem-sucedida na vida: relacionamentos, equipe, atitude e liderança. Todos esses elementos estão ligados ao relacionamento interpessoal, relacionamento com as pessoas. E cada vez mais as pessoas estão encontrando dificuldade para ser gente. Estão vendo o que está acontecendo lá em Israel? Então, se eu não gosto da tua religião, eu vou lá e mato você. Se eu não gosto da cor da sua camisa, do time que você torce, eu vou lá e agrido você. Se eu não gosto da música que você, eu vou lá e xingo você. Se você não me cumprimentou, já é um motivo de eu te agredir. O ser humano, o mundo vai caminhando de mal a pior, e isso é só o começo. Cada vez as pessoas estão menos dispostas a relacionar-se. Eu tenho um amigo aqui hoje de infância, o Ronaldo, e tenho a alegria de recebê-lo aqui hoje. Eu fico lembrando de quando a gente era criança. A gente passava o dia inteiro na rua, brincando, é pega-pega, esconde-esconde, é bolinha, é peão, é pipa até hoje. Mas a gente se relacionava e os pais, à tardezinha, colocavam as cadeiras na frente das casas para ficar conversando com os vizinhos, trocando ideia, fazer uma batata ali na fogueira. Era assim no seu tempo? Era ou não era? Você está ficando velho, hein? Era assim, a gente gostava de gente. A gente gostava de se relacionar, mas cada dia mais as pessoas estão correndo de relacionamentos. As pessoas são evasivas, elas não deixam você se aprofundar, elas não querem abrir as portas das suas casas, elas não querem abrir os braços para que tenham-se relacionamentos que vão ser duradouros e significativos, porque as pessoas muitas vezes querem esconder a sua verdadeira face. Que Deus tenha misericórdia. Nós precisamos estar ligados às pessoas. Nós precisamos nos ligar às pessoas dentro da igreja. Relacionamentos férteis, frutíferos, estáveis. É por isso que a visão da igreja do Galileu é implantar o reino dos céus em cada lar. É nas casas. Cada família uma igreja santa e regenerada. Eu quero estar lá com você, comer um bolinho de fubá, tomar um café, bater papo, ouvir as suas limitações, as suas dores, as suas histórias, orar por você, ser seu amigo. Igreja não é você vir só esse prédio no domingo, ouvir uma boa palavra e sair de volta para a tua casa. Não, querido. Aquele que anda só, o solitário, diz a palavra de Deus, ele busca o seu próprio interesse e ele vai contra a sabedoria de Deus. Deus não criou você para andar só. Agora, ande com gente melhor que você, porque de ruim já basta você mesmo. A gente precisa andar com gente melhor que a gente. Melhor do que em posição? Não, nada dessas bobagens. Mas gente mais querida, mais instruída, que conhece mais a palavra de Deus, que está disposta a nos receber, a nos amar. Por isso que nós temos o livro aqui da igreja no Origens, para ensinar você a nossa visão, o nosso propósito, os valores. Essa igreja acredita em quê? Então, nós queremos estar pertinho de você. Ah, pastor, eu não vou mais na oração porque lá tem muita panela, eu não vou mais na igreja porque é só panelinha. Sim, filho, você tem razão no que você está dizendo, porque a igreja ela é constituída de pessoas complicadas que têm dificuldade em iniciar e manter relacionamentos equilibrados. Mas o que você está fazendo para isso melhorar? Domingo passado eu dizia isso. A igreja não é lugar de gente perfeita. Sabe por quê? Porque eu estou nela.
E eu sou imperfeito, eu sou limitado. Você é imperfeito e limitado. Mas no Senhor Jesus você vai chegar à perfeição naquele dia. E você vai entrar na vida eterna com Jesus para desfrutar de todas as maravilhas. Diz a palavra de Deus que lá não haverá choro e nem ranger de dente. Será um lugar de paz, harmonia, felicidade, bondade. E é ali que o Senhor quer que você habita com Ele. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. T. Roosevelt disse que o ingrediente mais importante da fórmula do sucesso é saber como se dar bem com pessoas. Se dar bem com pessoas. Ah, pastor, a minha empresa não vai bem, meu casamento não vai bem, meu relacionamento com a minha família não vai bem. Às vezes você tem que rever. Às vezes você está sendo muito ignorante. Às vezes você pode estar sendo muito taxativo com as pessoas. Às vezes você pode estar sendo muito impaciente no ouvir. Porque a gente está sempre pronto para falar muito. E a gente tem muita dificuldade em ouvir. Quer saber como você está indo, querido? Pergunta para sua mulher. Ela vai falar para você. Pergunta lá para ela. Chega um dia de manhã e faz esse exercício. Como você está me vendo? Como você está vendo essa área da minha vida? Ela vai falar para você. Amor, você pode melhorar aqui. Eu acho que isso você pode ser melhor. Eu acho que você pode ser mais gentil. Eu acho que você pode ser mais organizado. Relacionamento é tudo. O melhor técnico de futebol que nós já vimos nesse país chama-se Vanderlei Luxemburgo. O cara foi técnico do Real Madrid, mas chegou um momento da vida dele que ele não conseguia mais se relacionar com os jogadores. Era só gritaria, era só palavrão, era só loucura, era só gerenciamento de carreiras. Cadê o Vanderlei Luxemburgo? Relacionamentos. Esse é um ingrediente principal para você não fracassar na tua vida. Motivo de fracasso número 3: estar no lugar errado. Então, o primeiro deles é indisposição para mudar. Se você não tiver disposição para mudar, nada muda. Segundo, incapacidade de lidar com as pessoas. Você precisa se relacionar melhor com as pessoas. Terceiro, estar no lugar errado. Deus tem um plano ou um propósito para as nossas vidas. Esse plano envolve missão, tempo e local. Precisamos ser a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Então, por exemplo, quando eu iniciei a minha vida profissional, eu estava todo arrebentado. Isso lá no ano de 2008. Então eu vinha de uma vida extremamente disfuncional, de loucura, e eu tinha lá 24 cheques devolvidos. Então, qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Fui acertar minha vida. Então, acertei minha vida, estava acertando lá todas as minhas continhas, bonitinho. Eu já tinha uma carreira, eu já era um professor de inglês na época. Então, eu estava lá, tentando voltar, comecei a dar aula particular, aulas em grandes empresas através de uma agência, e num determinado momento eu voltei para a igreja e eu estava lá, a pessoa certa, na hora certa, no local certo. E aí veio alguém e disse para mim: vamos abrir uma escola de inglês? Você quer ser meu sócio? E foi aí que começou a minha vida empresarial, lá em 2008. Primeira coisa, você precisa identificar o seu dom. Qual é o seu dom? Você tem facilidade em fazer o quê? O que te apaixona? O que você ama? O que você gosta de fazer efetivamente? É nisso que você deve investir. Porque talvez você estudou para fazer alguma coisa, ou esteja fazendo alguma coisa que você nem gosta muito. E aí você está no lugar errado. Vai fracassar, vai dar ruim. Pergunte para Deus qual é o lugar onde Ele quer que você exerça o seu dom. Então o Senhor me chamou para pregar.
para pastorear, para cuidar de pessoas, para cuidar de feridos, para amar o próximo, para evangelizar. E desde 2008 eu venho com essa caminhada com a minha esposa. E aí em 2014 eu sou consagrado pastor na mega igreja. E estou lá, estou nesse momento, nessa vibe, pregando, tendo um culto, milhares de pessoas. Aqui na Vila Carrão, a equipe principal dessa igreja vem de lá. Mas Deus falou para mim, não é aí que eu quero você. Eu quero colocar você lá no lugar onde eu te tirei. Então, do lugar onde eu te tirei, eu vou colocar você. Eu falei, Senhor, mas eu estou no melhor momento da minha vida, pregando toda semana, numa igreja mega, com gente amada, maravilhosa, querida, abençoada. O que eu vou fazer lá no Jardim Eliane? Voltar para lá? E o Senhor falou, é para lá que eu quero que você volte. Porque eu tenho muita gente amada e querida que eu quero alcançar naquele lugar. E eu quero mudar a história da vida deles assim como eu mudei a sua. E eu creio porque isso já tem acontecido nesses dias. E aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Alguém já mencionou uma vez, em nosso mundo, as pessoas não sabem o que querem, mas estão dispostas a dar tudo para conseguir. Eu quero ser rico. Tá, mas para quê? Não sei, quero ser rico para deixar de ser pobre. E as pessoas estão dispostas a dar tudo. Tem gente que trabalha 24 por dia, 7 dias por semana, às vezes trabalha em 2, 3 empregos porque quer ficar rica. Mas quando fica rico, muitas vezes já perdeu tudo. Perdeu família, perdeu amigos, perdeu relacionamentos, perdeu saúde, e ele nem sabe direito para que ele quer ficar rico. Então, querido, uma pessoa no lugar errado é um problema. A Bíblia nos ensina acerca do profeta Jonas. Ele fugiu do propósito de Deus, e enquanto ele fugia, ele se tornou um problema. Deus manda Jonas fazer algo importante, pregar o arrependimento na cidade de Nínive. E Jonas diz que não iria, e ele entra num barco e vai para um outro lugar que não tinha nada a ver. Só que aquele barco tinha outras pessoas, gente que não tinha nada a ver com a ordem que Deus tinha dado para Jonas. E no meio do caminho Deus manda uma tempestade, e o barco começa a afundar, a coisa começa a ficar louca por lá, e ia morrer todo mundo. Então aqueles homens dizem, isso aqui não faz o menor sentido. Cadê aquele cara que entrou aqui no nosso barco? Vamos perguntar para ele. E quando eles perguntam, Jonas diz, não, a culpa é minha. Porque Deus mandou eu fazer algo, mas eu entrei aqui no barco porque eu não queria fazer o que Deus mandou fazer. Uma pessoa no lugar errado pode destruir a vida de muitas outras pessoas, muitas outras famílias. Por isso que você deve saber o local certo onde Deus quer te colocar, porque é ali que Ele vai te abençoar, ali que Ele vai te prosperar. Então você deve ser a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Um outro elemento que nos leva a fracassar muitas vezes na nossa vida, seja ela profissional, sentimental, emocional, no casamento, espiritual, é a falta de foco. Focar é priorizar, é colocar em primeiro lugar. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, verso 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorizar. Então, observe que a nossa prioridade, ela está ligada ao uso do nosso tempo. Então, se você passa 5 horas jogando videogame, a tua prioridade é jogar videogame. Se você passa 10 horas por dia na internet, a sua prioridade é a internet. Se você investe tempo de qualidade com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua família, a tua prioridade é a tua família. Se você investe lá para que a sua esposa se vista bem, para que ela tenha uma boa maquiagem, para que ela passe um batonzinho, para que ela vá no cabeleireiro e ande no cabelo arrumado, você está priorizando a sua esposa.
O que você tem priorizado nesses dias? Quais têm sido as suas prioridades? O Meyer vai dizer que o seu tempo é subordinado às suas prioridades, porque o que você escolhe fazer, você criará tempo para fazer. Quando você quer, você dá um jeito, não é assim? Está cheio de gente dizendo para mim: eu não tenho tempo para vir para a igreja, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para aprender sobre o Origens, porque não é prioridade para você. Quais são as suas prioridades? Muitos fracassam por causa de dispersão. Um outro elemento que nos leva ao fracasso é a falta de compromisso. Compromisso é a dedicação que eu dou a algo, é o envolvimento que eu tenho com uma causa. Quando um objetivo é priorizado, exige-se dedicação. Jesus declara que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Pense aí no seu último fracasso. Faz um exercício agora. Pensa aí na última coisa que você fracassou. Pode ser uma coisa boba, ou pode ser uma coisa que marcou muito você. Algo que você perdeu, um sonho que você não atingiu, um objetivo que você queria tanto e não se concretizou. Pense aí. E responda a pergunta: você parou porque fracassou ou fracassou porque parou? A Bíblia declara: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então aquilo que você faz lá dentro da tua casa para o teu marido, a comida que você faz para ele, a casa que você organiza, como você atende seus clientes, você que é empresário, você que tem salão, a forma que você lidar com as pessoas, isso vai fazer com que você prospere. Seu compromisso com aquilo vai fazer você prosperar. Cuidado com a dispersão. Um outro elemento que nos leva ao fracasso: a mentalidade do caminho mais curto. Vou repetir: a mentalidade do caminho mais curto. Um exemplo clássico no nosso país, em todos os países subdesenvolvidos, é que alguém que nasce numa comunidade, na favela ou em algum local mais pobre, ele não tem as mesmas oportunidades. Então, isso leva para o caminho mais curto. Então, ele vai para o caminho do roubo, da criminalidade, da marginalidade, porque ele quer obter êxito. Esse é um grande exemplo que nós temos nos países subdesenvolvidos. Mas existe uma frase muito marcante que faz todo sentido quando o assunto é a mentalidade do caminho mais curto: não existe almoço grátis. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Cortar caminho revela que você é alguém impaciente, falta de autodisciplina e muitas vezes falta de caráter. Lembre-se do ensino de Jesus sobre o caminho estreito versus o caminho largo. O caminho escolhido determina o resultado no final. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 2. O sucesso é para aqueles que perseveram no caminho certo. Para de olhar para o vizinho, para de desejar a grama do outro, para de achar que o outro tem mais que você e fez melhor que você. Foca naquilo que você tem feito e continue fazendo, porque o seu tesouro vai chegar, a tua hora vai chegar, a tua luz vai brilhar, a tua bênção vai sair, porque o Senhor ama a prosperidade dos justos e Ele quer que você seja abençoado.
Vá adiante, continue, não desista, não olhe para as adversidades, não olhe para as pessoas ao seu redor, mantenha os seus olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Glória a Deus. E Ele vai te abençoar. Um outro motivo do fracasso, e a gente está caminhando para o fim, é confiar apenas no talento humano. A autoconfiança é boa até não se tornar em soberba. A soberba leva a pessoa a superestimar o valor, o seu valor e a sua competência. A causa básica do fracasso é a soberba. Por isso está escrito que a soberba precede a ruína. A soberba precede a queda. Lembra-se do Ayrton Senna? Melhor piloto que já existiu na história. Já tinha acontecido um acidente, o carro não estava bom, as coisas não estavam acontecendo, o cara tinha dinheiro, o cara tinha poder, o cara tinha voz, todo mundo admirava. O que ele devia ter feito? Não vou correr. Isso aqui não está legal. A gente precisa ter sensibilidade, mas não, eu sou o cara, sou o Ayrton Senna, vou correr, não vai dar nada. A soberba precede a ruína. Cuidado, não seja alguém soberbo, tenha humildade. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Às vezes tem pessoas que vão fazer com que você se sinta diminuído. Às vezes vão colocar pessoas no seu caminho que vão fazer com que você se sinta menor. Não dá atenção para isso não, querido. Jesus passou pelas mesmas coisas, ele foi tentado em tudo isso, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi caluniado, mas lá na cruz, ele lá do alto da cruz diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quer ser alguém mais parecido com Jesus? Seja alguém mais humilde. Humilde é você agir como servo quando você é tratado como servo. Quando alguém chegar para você e falar assim: você não está com essa bola toda aí não, você diz: é verdade, você tem razão, eu preciso melhorar, né? Não estou mesmo não. Porque a gente é assim, a gente quer se defender, a gente quer falar, a gente quer se elevar, e todas as vezes que nós fazemos isso, nós impedimos Deus de nos defender. Porque se você está se defendendo, para que Deus vai te defender? Para que Deus vai lutar a sua causa se você está lutando? Não se estribe no seu próprio entendimento. Habilidade ou talento humano só produz êxito com a bênção de Deus. A dependência de Deus é o segredo do sucesso. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Querido, o Senhor é com você. O Senhor está indo ao seu lado. Ele dá ordem aos seus santos anjos para que acampem ao seu redor. E Ele vai te livrar do mal. Glória a Deus. Ele vai prosperar os seus caminhos. Ele vai fazer de você alguém muito bem sucedido. É Ele que opera tudo em todos. É Ele que opera o querer e o realizar. Mas com Ele no barco, tudo vai muito bem. Aleluia. Talvez você tenha passado tempestades nesses dias. Talvez esses últimos meses, essas últimas semanas, tenham sido meses e semanas de fracasso. Talvez você já esteja se sentindo um fracassado há algum tempo. Mas quando aqueles discípulos estavam no meio da tempestade, lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, o vento estava batendo, as coisas estavam acontecendo e Jesus estava dormindo. Porque quando Jesus está no barco da sua vida, querido, tudo vai muito bem. Amém. Glória a Deus. Tudo vai muito bem.